Bom, na aula passada, a gente estava falando sobre esse ponto, né, dos eventos mutuamente exclusivos, e eu dei um exemplinho, né, de como, para ilustrar o que, que acontece quando a gente confunde a exclusão mútua 2 a 2 com a exclusão mútua pura e simples, né? E a gente viu que 2 a 2 significa que qualquer par de conjuntos tem interseção nula, ou nula não, vazia, né? Como é o caso desses quatro conjuntos, a interseção deles é vazia, e a interseção de cada par é vazia. 2 com 3, 2 com 4, 3 com 5. Nesse caso, no caso de baixo, né, a interseção de todos os três também é vazia, certo? A interseção desse conjunto com esse é o conjunto 2. A interseção do 2 com 5 é vazia, né? Então, esses três conjuntos têm interseção vazia, né? Mas, então a gente fala que para eles vale a exclusão mútua, mas não vale a exclusão mútua 2 a 2, porque existe um par, por exemplo, esse, no caso, né, esse e esse, onde a interseção é diferente de vazio, tá? Bom, e aí a gente terminou para falar sobre o princípio da inclusão e exclusão, tá? Bom, que funciona da seguinte forma, né? Funciona adicionando probabilidade de conjuntos e depois fazendo o ajuste, retirando, né, quantidades que são contabilizadas mais de uma vez. Então, olha, por exemplo, a gente viu que se a gente tiver A1 e A2 com A1 interseção A2 igual a vazio, ou seja, os dois conjuntos sendo mutuamente exclusivos, né? A gente viu que se isso acontece, então a gente pode decompor a probabilidade da união, certo? Como a soma das probabilidades, tá? Então, se eu tiver a probabilidade de sair, digamos, tá? 1 no dado ou 2 no dado, é só eu pegar a probabilidade de sair 1 e somar com a probabilidade de sair 2, tá? Então, é um tanto quanto trivial essa propriedade. Mas eu tenho sempre que ter em mente, pessoal, que eu preciso ter a interseção vazia, tá? E aí, se você não lembrar disso, é só fazer o desenho, né, do diagrama. Então, se aqui você tiver o evento A1 e aqui você tiver o evento A2, eles não têm interseção comum, certo? Não tem interseção comum. Então, é meio um tanto óbvio, né? Se você for calcular a probabilidade da união, é você calcular as probabilidades de cada conjunto e somar, porque não tem interseção em comum, tá? Bom, então esse é um caso. Mas e se a interseção não for vazia, né? Porque essa propriedade aqui só vale para a interseção vazia. Se a interseção não for vazia, eu ainda não sei como calcular a probabilidade da união em função das probabilidades de cada evento. Eu ainda não sei. Esse é um caso particular que só funciona se a interseção for vazia. Mas e no caso geral, né? Então, ó, no caso geral, né? No caso geral, podemos ter que a interseção dos conjuntos pode ser diferente de vazia, né? E aí, como a gente calcula a probabilidade da união? Aí vamos lá, vamos fazer um exemplo. Então, aqui eu vou fazer o meu diagrama de novo, só que agora eu tenho uma interseção em comum entre os conjuntos. Aqui está o A1 e aqui está o A2. Aqui está o ômega. Bom, eu acho que a gente já tocou nesse assunto antes, né? Mas é sempre bom relembrar. Eu também, eu confesso que eu não tenho absoluta certeza. Mas vamos lá. Então, agora, eu continuo querendo calcular a probabilidade da união, tá? A1 união A2. Aí, vou começar a calcular, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar em azul
Eu vou começar a calcular. Então, vou calcular a probabilidade de A1. A probabilidade de A1 engloba isso, certo? Tá? Que é o que está achurado aqui em azul. Beleza. E aí, eu vou somar com a probabilidade de A2 agora. Quando eu somo com a probabilidade de A2, eu somo desse jeito. Aí eu tenho um problema, certo? Qual o problema? O problema é que essa região intermediária aqui está sendo contada duas vezes. Ela foi contada quando eu fiz P de A1, e ela também foi contada quando eu fiz P de A2. Tá? Então a probabilidade não está correta. E esse é o problema, né, pessoal, quando a interseção é diferente de vazio. Por isso eu não posso simplesmente separar a união somando assim, tá? Porque aí eu estaria contando duas vezes essa interseção. E aí a questão é como eu corrijo isso? Né? Como que eu faço para contar só uma vez essa interseção aqui? Lembrando, né, que área é essa achurada duas vezes? Essa área corresponde à probabilidade de A1 interseção com A2, não é isso? Porque essa parte do meio é a interseção dos dois. Então eu conserto subtraindo a probabilidade de A1 interseção com A2, tá? E é isso. Então, esse aqui é o princípio da inclusão e exclusão. Por quê? Porque você vai incluindo o conjunto, você inclui o A1, depois inclui o A2, e depois você tem que ver se você está contando alguma região mais de uma vez. E no caso, a gente constatou que a interseção estava sendo contada duas vezes, então eu excluí uma vez a interseção. Aí eu passo a somar cada região uma vez e fica correto, né? O caso da interseção. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nesse ponto? Não, achei tranquilo. Tá, beleza. Bom, então, assim, a princípio, né, pode parecer que são duas fórmulas, duas fórmulas diferentes. Né? Se você tiver, então, nesse caso, você usa essa fórmula. Se você tiver nesse caso, onde a interseção é diferente de vazio, você usa essa daqui. Tá? Na verdade, essa fórmula que eu coloquei aqui em 2, ela também funciona para o primeiro caso, para o caso onde a interseção é vazia. Por quê? Eu vou colocar aqui, né, observação. Se a interseção de A1 com A2 for vazia, for igual ao vazio, eu também posso usar essa fórmula de cima, né? Eu vou chamar aqui de asterisco. Também posso usar o asterisco. Vamos ver por quê. Porque aí acontece o seguinte, ó. Se o A1 interseção com o A2 é vazio, então qual é a probabilidade de eu observar A1 e A2 ao mesmo tempo? Bom, vamos pensar. A1 pode ser sair número par no dado e A2 pode ser número ímpar. Qual é a probabilidade de sair um número par e sair um número ímpar ao mesmo tempo? É zero. Essa probabilidade é zero. Não tem como. Ora, e se essa probabilidade é zero, né, aí o asterisco se resume a P de A1 união A2, igual a P de A1 mais P de A2 menos zero. Né? Ou seja, vai dar P de A1 mais P de A2. Então é o mesmo princípio, tá vendo? Eu cheguei na mesma formulação que eu tinha antes. Essa daqui, nesse caso, né? Se o A1 e o A2 têm interseção vazia, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades individuais de cada evento. Tá? Ou seja, essa formulação aqui, ela é mais geral. Ela vale tanto para o caso onde a interseção é não vazia, como também vale para o caso em que a interseção é vazia, porque se a interseção é vazia, essa parte vai dar zero, tá? Se a interseção for vazia, essa parte dá zero, tá bom?
Eu só queria chamar atenção para isso, que na verdade, essa fórmula aqui, ela vale para os dois casos, tá? Ela não vale só quando a interseção é diferente de vazia. Ela é o que a gente chama de caso mais geral, tá? Agora vamos ver o caso para 3 eventos, né? Esse caso que eu coloquei aqui em cima, do A1 com A2, é um caso para 2 eventos só. Para 3 eventos, é um pouquinho diferente, tá? O princípio é o mesmo, mas a gente tem que tomar um cuidado adicional. Eu vou colocar aqui a figura, e aí é difícil, porque quando tem 3, as interseções às vezes ficam meio chatinhas de escrever. Aí eu vou chamar de A, de B e de C, tá? Eu vou colocar o diagrama. E aqui está o ômega. Então agora eu tenho 3 conjuntos, né? Ou 3 eventos. A, B e C. E eu quero calcular a probabilidade de A união B, união C. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o mesmo princípio que eu usei antes, fazendo por cores e somando as probabilidades uma a cada vez, tá? Então eu vou fazer P de A em azul. Quando eu fizer P de A, eu estou colocando eu estou pegando essa região que está em azul, tá? Mais. Agora eu vou colocar P de B. P de B. Quando eu colocar P de B, olha o que vai acontecer. Aí já começou a vir coisa repetida, tá vendo? Ó, essa região e essa região já foram contadas 2 vezes. Mas eu vou continuar. Eu vou colocar agora P de C. Quando eu boto P de C, aí piorou de vez, né? Porque agora eu tenho essa região contada 3 vezes, essa região contada 2 vezes, essa 2 vezes, essa 2 vezes. As únicas regiões que estão contadas uma vez só são essas aqui. Essa e essa. Bom, aí o que eu tenho que fazer, né, pessoal? Aqui acabou o espaço, então eu vou escrever na linha de baixo, tá? Aí eu faço assim, eu boto um mais e aí eu venho para a linha de baixo. Aí eu vou colocar menos aqui na linha de baixo, porque eu vou subtrair. É só porque acabou o espaço, tá, pessoal? Não tem como escrever essa equação aqui toda em uma linha. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu tenho que começar a excluir coisas, né? O princípio da inclusão e exclusão faz isso. Eu comecei a incluir as probabilidades, agora eu tenho que excluir. Bom, o que eu vou excluir? Vou começar excluindo de onde eu tenho 2. Né? De onde eu tenho duas bolinhas. Para ver o que eu consigo fazer, né? Então, olha, vou olhar, digamos, para esse aqui. Né? Eu vou olhar para o rosa e azul. Aí, como é que eu vou excluir? O que eu posso excluir daqui? Eu posso excluir o A interseção B. Vou fazer assim, ó, excluo P de A interseção B. Quando eu vou excluir o A interseção B, quais regiões eu vou excluir? Vou excluir essa região, então eu risco essa bolinha, que ela tinha sido contada 2 vezes, agora está contada uma vez só. Então está certo. Aí eu venho aqui e excluo essa outra bolinha, porque o A interseção B é essa região, tá vendo? Então, essa aqui passa a ter sido contada uma vez só, e essa passa a ter sido contada 2 vezes. Ainda não está certo, porque aqui eu ainda estou contando só 2 vezes e deveria ter uma vez só. Mas eu posso continuar fazendo esse mesmo princípio para os outros pares, né? Vou fazer agora com A e C, para ver o que acontece. Vou subtrair agora A interseção C. Quando eu subtraio A interseção C, eu vou excluir essa bolinha e, digamos, essa daqui, né? Porque A interseção C é essa região. Agora melhorou, né? Eu tenho uma vez e uma vez. Mas essa aqui ainda está errada. Então eu vou lá e excluo ela também. Agora eu vou excluir B interseção C. Quando eu excluir B interseção C, eu vou excluir, digamos, essa bolinha e essa aqui. Aí agora eu tenho um problema, certo? Porque essa, tudo bem, essa região está uma vez, essa uma vez, mas essa aqui eu não contei nenhuma vez, né? Eu acabei apagando demais. Então eu tenho que incluir ela de novo, né? Então é isso que está faltando.
incluir essa região aqui. E que região é essa? Bom, essa é a região que é comum aos três conjuntos. Então, ela equivale ao A, interseção B, interseção C. Certo? Aí, quando eu incluo, né, quando eu faço A, interseção B, interseção C, aí o que eu estou fazendo é incluindo de novo essa região aqui no meu gráfico. Tá? Então, eu venho aqui e incluo ela novamente. Agora está certo, porque eu contei tudo uma vez, tá vendo? A, B e C, e todas as interseções também estão sendo contadas uma vez só, porque só tem uma bolinha que não foi riscada em cada uma delas. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Sim, professor, só uma pergunta. Esse Uhum. sinal positivo depois do PC, por que tem esse sinal positivo? Não seria já negativo para ser P, a interseção B? Ah, tá. Posso colocar negativo. A questão é quando eu coloco, que eu estou fingindo que isso aqui é uma equação para ser lida na mesma linha. Então, assim, é só uma convenção, tá? Você poderia botar menos aqui. Eu não gostaria de botar o menos, porque depois tem um menos aqui. Aí poderia dar a entender que é menos P de A interseção B. Né? E aí vai passar a ser mais, porque Entendi. né, menos. Mas só por isso. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo. Tá, beleza. Bom, então esse aqui é o princípio da inclusão e exclusão. Você vai incluindo probabilidades, depois você tem que excluir regiões onde você contou mais de uma vez, e eventualmente você vai precisar incluir de novo, se tiver saída. Né? Isso daí, pessoal, essa ideia, ela se estende para mais eventos, tá? Ela também funciona se eu tiver 4 eventos. Só que aí com 4 eventos vai ficar bem mais difícil de escrever, mas ela também funciona. Então, só para a gente generalizar a regra, né? A, se fosse A, união B, união C, união B. Aí o que eu ia fazer? Eu ia incluir cada uma. Aí eu não vou desenhar, tá, pessoal? Porque não costuma aparecer assim quando é com 4 eventos. Mas é só para a gente ter a ideia. Né? Aí eu incluiria a probabilidade de cada evento separadamente. E aí eu vou começar a excluir, porque quando eu incluir, vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Toda vez que eu colocar a interseção B, quando eu somar essas duas, a interseção vai estar sendo contada duas vezes. Então eu vou ter que ir lá e subtrair. Então eu subtraio a interseção B menos. Aí eu tenho que fazer cada par. Então tem a interseção C menos a interseção D menos B interseção C menos B interseção B menos C interseção B. Aí acabei de fazer as interseções 2 a 2. Agora eu tenho que somar, olha como é que vai dar mais trabalho. As interseções triplas. Igual aqui, né? Aqui eu tive que somar essa interseção. Então agora eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Só que agora com 4 eventos. Então vai ter que ser A, B, C, mais A, B, D, mais A, C, D, enfim, tá? Eu tenho que fazer isso tudo. Aí eu vou fazer quando eu colocar as interseções de 3, no final, quando eu listar todas as interseções 3 a 3, eu vou ter que subtrair a única interseção com 4 eventos, né, que é o A, B, C, D. Ops, D. É a única, só tem essa. Tá? Então, esse princípio ele generaliza para 4, para 5, para 6 conjuntos. Mas aí acaba que ele não fica mais prático, né? Ele acaba só destrinchando, tá? Então, esse aqui é o princípio da inclusão e exclusão. A gente só deve usar
na forma 1, que é quando tem 2 eventos, e na forma 3, onde a gente tem 3 eventos. Mesmo assim, com 3 eventos é um campo raro, tá? A gente precisa usar. Mas é legal que vocês tenham essa noção para usar como uma ferramenta, né? Caso apareça algum problema. Bom, e aí a gente pode falar também das leis de Morgan, que a gente já estava falando na aula passada, só que na aula passada a gente não falou delas em termos de probabilidade, a gente só falou em termos dos conjuntos, né? Eu vou voltar para poder mostrar para vocês. Aqui. A gente até falou das leis de Morgan, lembra? Eram aquelas leis que diziam que se eu tiver que calcular o complementar sobre uniões, né, esse complementar ele se distribui para dentro, né, e ele inverte a união para a interseção. Então, o complementar das uniões é a interseção dos complementares. E, analogamente, o complementar das interseções é a união, então inverteu, né, dos complementares. Tá? Então, esse é o papel que o complementar faz com respeito a uniões e interseções. Ele inverte uma com a outra e ele toma os conjuntos que apareciam aqui, unidos ou intersectados, né, como complementar. Então, aparece aqui A e complementar e aqui a união. Tá? Só que a gente não falou isso em termos de probabilidade, a gente só falou em termos de conjunto. Né? A gente viu que esses conjuntos eram iguais, argumentando pelo português. Né? Então, a gente viu que o conjunto da esquerda significa que eu não estou em pelo menos um dos AIs. Não estar em pelo menos um dos AIs significa que você está em nenhum dos AIs. Então, é isso que justifica essa igualdade. Não quer dizer que você não está em A1, e não está em A2, e não está em A3, e assim sucessivamente. Isso é a mesma coisa que negar que você está em pelo menos um dos AIs. Então, era essa, a gente conversando, falando aqui agora, rapidamente, né, foi essa a ideia que a gente falou com mais detalhe na aula passada. E como que a gente traduz isso, né, na linguagem de probabilidades? Tá? Ou seja, e se eu tivesse que calcular a probabilidade desse evento aqui da esquerda? Eu quero calcular qual é a probabilidade da união, onde I vai de 1 até N dos AIs, complementar. Tá? Então, agora, eu quero usar a lei de Morgan, mas eu quero usar ela no contexto de probabilidades. Então, eu vou fazer o seguinte. Quero a probabilidade do complementar dessas uniões. Né? Isso aqui vai ser igual a 1 menos a probabilidade da união. Né? Certo? Porque o complementar é isso. A probabilidade complementar de um conjunto é igual a 1 menos a probabilidade daquele conjunto. Tá? Deixa eu ver agora como é que eu posso argumentar. União. Professor, Oi. bom dia. Pode parecer boba a pergunta, mas por que um menos? É porque é o complementar. Se você tiver, por exemplo, você chamar esse conjunto todo aqui de B, então ele está representado aqui, né? B. Então, qual é a probabilidade do B complementar? O B complementar é o que está fora de B, né? Então, ele tem que ser 1 menos B. 1 menos P de B. Tudo bem? Entendi. Tá? Só que agora o B é essa coisa toda. É o B te daqui. coloca uma coisa grande aí, dá uma certa bugada, mas entendi, obrigada. Pois é. Tá? Mas é esse o princípio. Eu acho que eu deveria começar com a união. Deixa eu voltar lá para ver como é que é dada a forma. Agora eu esqueci. Isso, eu deveria ter começado com a união, tá? Beleza. Deixa eu pensar em como que é a forma mais prática de eu escrever isso. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui
a primeira lei de Morgan. Professor, Foi. ali no slide, depois que tá a união, depois que entra no 1 menos, ficou interseção. Aqui? É. Ah, sim, sim. Eu vou chegar lá. É porque aqui eu comecei a trabalhar com complementar aqui. Era para eu ter começado a trabalhar com a união. Mas eu vou chegar lá. Tá, Vou chegar entendi. lá. Eu só vou copiar aqui o que era a lei de Morgan, tá, pessoal? Bom, então esse complementar entrava e invertia a interseção. Ele vinha para cá. Então eu estou intersectando os AIs complementares. Vamos fazer o seguinte. Ao invés de escrever assim, então eu vou guardar essa informação que a gente já justificou na aula passada e eu vou fazer um raciocínio parecido com o que eu fiz com vocês agora, com aquele complementar lá. Só que eu vou começar, ao invés de começar calculando a probabilidade do complementar da união dos AIs, eu vou fazer começando a calcular assim, tá? Com a probabilidade da união dos AIs, porque eu quero começar daqui e chegar aqui vale essa igualdade. Aí, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever como a união dos AIs é a mesma coisa do que eu pegar a união dos AIs, complementar, aí vai ter uma coisa engraçada aqui. Complementar de novo, tá? Não sei se faz sentido. Ó. Vamos pensar para isso aqui como se fosse um B, tá? Essa coisa toda grandona como se fosse um B. Então, eu estou dizendo que eu estou trocando B por... implicitamente, eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo que B, esse conjunto B, é igual ao B complementar, tá? Um complementar depois do outro. Por quê? É a mesma ideia lá do diagrama. Né? Então, aqui eu tenho o ômega, aqui eu tenho o B, e do lado de fora eu tenho o B complementar. Quando eu tomo complementar, quer dizer que eu vou para o lado de fora daquele conjunto. Então, olha, se eu estava aqui em B, do lado de fora eu estou em B complementar. Tá? E se eu estiver fora de B complementar? Aí eu estou dentro de B de novo. Certo? Então, é por isso que o B complementar é igual a B. Né? Porque eu estou fora, do lado de fora de B, ou seja, eu estou dentro de B. Tá? Então, eu posso escrever a união dos AIs como sendo a união dos AIs complementar de novo. Tá? Eu faço isso porque aí eu posso usar a lei de Morgan nesse colchete daqui de dentro. Porque aí eu vou ficar com... O que está no colchete? Não é a união dos AIs com complementar? Pela lei de Morgan, isso pode ser substituído por essa interseção aqui. Então, aqui nesse colchete que está dentro, eu posso trocar por essa interseção, tá? Eu vou até colocar aqui em azul, porque começa a ficar muita coisa uma dentro da outra, e talvez fique um pouquinho difícil de ver. Talvez colorindo facilite um pouco. Tá? Professor, eu não estou entendendo muito bem esse I igual a 1 ser um B. Desculpa, I igual a 1 ser um B? Não entendi. Embaixo do símbolo de união, Uhum. onde tem o I igual a 1, que é onde começa, né? Uhum. Por que tá tendo um colchetezinho levando a um B? Tá. Não, esse colchete, entendi. Esse colchete, ele pega tudo, tá? É só para dizer que eu posso chamar isso aqui de B. Ah, Que eu tá. posso chamar Aí, tudo isso em azul. tá Posso bom, tô chamar isso aqui. escrevendo errado então. Tá Tudo bom, bem? obrigada. Sem problema. Tá? Aí a ideia é essa. A ideia é, agora eu já vi que apareceu essa parte em azul, e aí eu vou substituir ela por essa outra parte aqui, porque é a mesma coisa, né? Porque uma é igual à outra. Né? Peraí.
eu coloquei errado. Não é... Tudo bem, são iguais, então eu posso fazer isso ainda, né? Mas não era isso que eu queria fazer o highlight aqui. Então essa é a parte azul. Ai, eita. Tá? Então, ó, o que eu estou fazendo é, agora eu percebo que essa união complementar, ela já aparece aqui na lei de Morgan, tá vendo? E ela é a mesma coisa do que a interseção dos AIs complementares. Então eu posso trocar, né? Então eu posso escrever isso aqui como sendo interseção, essa parte em azul, como sendo a interseção dos AIs complementares. Tá? Só que eu não posso esquecer que tem um complementar que aparece depois. Esse complementar aqui eu não mexi. Tá? Então esse complementar continua lá. E essa parte aqui em azul eu troquei pela parte em verde, porque é a mesma coisa. Só está escrito de formas diferentes, mas representa a mesma coisa. Oi, pode falar. Ela disse que não entendeu esse segundo complementar. Esse aqui? Esse aqui, né? Isso. Tá. Ele vem como um artifício, tá? É porque eu quero usar a primeira lei de Morgan. Então, a primeira coisa que eu fiz foi notar que se eu tenho um evento... Na verdade, a minha chave não deveria, até o final, porque ela não deveria englobar o C. A minha chave, ela deve pegar só o parêntese. Então, eu vou chamar isso aqui de B, tá? O que eu estou escrevendo é P de B igual a P de B complementar, complementar. Tá? Só isso. Eu sempre posso escrever isso, tá? Por quê? Porque o B é a mesma coisa que o B complementar, complementar. Porque se complementar significa que você está fora, né? Você pode pensar no B como se fosse o Brasil, em termos de português mesmo, né? Vamos lá, B é o Brasil. Então, se eu estou no complementar de B, quer dizer que eu estou no exterior, né? Então, se eu estiver no complementar do exterior, quer dizer que eu estou no Brasil, né? Se eu não estou fora do Brasil, eu estou dentro do Brasil. Então, é a mesma coisa, né? Aí, eu sempre posso escrever desse jeito, tá? Talvez, a princípio, possa parecer estranho. Tá, mas por que você vai querer escrever isso com dois complementares? Né? E a noção, assim... É porque a demonstração faz isso, mas é porque eu percebo que o que eu quero usar é a união dos AIs com um complementar lá em cima, porque é o que aparece na primeira lei de Morgan. Né? Então, eu quero usar isso. Então, para fazer aparecer um complementar aqui fora da união dos AIs, eu tenho que colocar um outro complementar depois, porque senão eu altero os conjuntos, tá vendo? Senão eu vou estar alterando, e eu não posso fazer isso, né? Porque eu não vou poder mais escrever com sinal de igual. Então, por isso que tem dois complementares, um aqui dentro e outro aqui fora. Porque eles meio que se cancelam e aí eu volto a estar com a probabilidade antiga. Só que, quando eu coloco esse primeiro complementar, eu posso trocar pela coisa que está em verde e esse complementar ele continua aqui, porque ele eu não alterei ainda, não trabalhei com ele, eu só trabalhei nessa parte mais interna. Tá? Aí, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu tenho esse evento em azul, que eu posso chamar, digamos, de um evento D, para não confundir com C de complementar, e aí eu tenho P de D complementar, né? Isso é 1 menos P de D. Né? Essa que era a ideia. E quem é o D mesmo? Né? Quem é o D? Bom, D é esse cara em verde. Então, vai dar interseção, indo de 1 até N, de AI complementar. Tá? Aí, beleza, olha, terminei de deduzir a lei de Morgan no contexto de probabilidades. Tá vendo? Por quê? Porque eu comecei em P de união de I indo de 1 até N dos AIs e terminei com 1 menos probabilidade da interseção
dos AIs complementares. Então tá igualzinho. Essa parte é essa parte aqui, e essa parte é essa aqui do final. Tá? Aí aqui tem uma interpretação em português, né, do o que essa igualdade quer dizer. Talvez fosse mais fácil, talvez tivesse sido mais fácil justificar por aqui. Que a gente pode ler o seguinte: o que o lado esquerdo me diz? O lado esquerdo me diz que pelo menos um dos AIs ocorre, certo? É essa união aqui. Pelo menos um dos AIs ocorre. Por quê? Porque essa união significa ou, né? Então isso quer dizer, A1 ocorre ou A2, ou A3, ou A4. Então isso quer dizer que pelo menos um deles acontece. É o que está do lado esquerdo. E isso é o complementar, por isso tem esse um menos, do evento que diz que nenhum dos AIs ocorre. Não é isso? E esse evento que aparece aqui é o nenhum dos AIs ocorre. Tá? Professor, Oi. na última linha ali, dentro do primeiro colchete, seria a interseção mesmo? Sim, seria interseção, porque eu troquei o azul pelo verde, porque eles são a mesma coisa. Beleza, Tudo bem? Entendi. É porque tem aquela noção, né, de que o complementar ele entra para dentro aqui do conjunto e ele troca a união por interseção. Aí por isso ficou assim, tá vendo? Interseção e aqui o complementar veio para cá, para dentro dos conjuntos. Tudo bem? Uhum. Tá. Professor, Oi. e aquele C que está fora do colchetes e dentro das chaves, lá na última linha? Eu não entendi onde ele foi parar. Esse aqui? Isso. Ah, tá. Boa pergunta. Esse aqui, ele foi parar do lado de fora, porque o complementar de um evento, de um conjunto, a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do conjunto. Esse 1 seria tipo tudo? Exato, 1 é o todo. Então, tá. o que eu estou usando é que a probabilidade de D complementar é 1 menos a probabilidade de D. Né? Ah, sim. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, eu não entendi como é que pode pelo menos um dos AIs ocorrer e ao mesmo tempo nenhum deles ocorrer. Ah, tá. Não pode, realmente. Não tem como. É por isso que ele está dizendo que é o complementar, entendeu? Quer dizer que a negação da primeira frase é a segunda frase. Eu vou colocar em cores diferentes para a gente ver o que está sendo dito aqui. Ó, então aqui eu vou colocar em azul, tá? Pelo menos um dos AIs ocorre. Aonde está isso? Pelo menos um dos AIs ocorre. Está aqui. Tá? Pelo menos um dos AIs ocorre, na linguagem matemática, quer dizer união dos AIs. Tudo bem esse ponto? Sim. Tá. Agora tem esse outro ponto. É o complementar. Então, aonde que está o complementar aqui? O complementar está nessa parte que diz 1 menos. Porque 1 menos é a probabilidade do complementar. E agora eu tenho a frase nenhum dos AIs ocorre. Então, ó, pelo menos um dos AIs ocorre é o complementar ou a negação do evento nenhum dos AIs ocorre. Aonde está o nenhum dos AIs ocorre? Está aqui. Isso aqui quer dizer A1 não ocorre, e A2 não ocorre, e A3 não ocorre. Se você for até o final, quer dizer que nenhum dos AIs ocorre. Tá? Então, não é que ao mesmo tempo acontece de pelo menos um ocorrer e nenhum ocorrer. É o contrário. O que eu estou dizendo aqui pelo menos um dos AIs ocorre é o complementar de que nenhum dos AIs ocorre. Tá? Ou seja, um é a negação do outro. É exatamente refletindo isso que você falou, que é impossível os dois acontecerem ao mesmo tempo. Um é o complemento do outro. Quando o azul acontece, o rosa não acontece. Quando o azul não acontece, o rosa acontece. Entendeu? É como se o azul fosse número par e o rosa fosse número ímpar. Um é o complementar do outro. Quando um acontece, o outro automaticamente não acontece e vice-versa. Tudo bem? Entendi. Obrigada, professor. De nada.
Bom, e a segunda lei, pessoal, eu não vou fazer ela aqui com vocês, porque é muito parecido. Se vocês quiserem, podem fazer como exercício, para tentar ver essa coisa dos complementares e tal. Mas a gente pode fazer só pelo português também. Vamos ver o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, interseção dos AIs. O que é a interseção dos AIs? Significa que acontece o A1, e o A2, e o A3, e o A4, e assim sucessivamente. Ou seja, todos os AIs ocorrem. Tá? Aí agora vem o complementar, que é um menos. De qual evento? Do evento, pelo menos um dos AIs não ocorre. Pelo menos um dos AIs não ocorre. Aonde está? Pelo menos é a união. Pelo menos um dos AIs não ocorre. Então é isso. Ó, pelo menos não ocorre a 1, ou não ocorre o A2, ou não ocorre o A3, e assim sucessivamente. E faz sentido, né, no português. Então, vê se uma não é a negação da outra. Tem uma frase, todos ocorrem, né? Isso é o complementar de pelo menos um não ocorre, certo? Né? Quando eu digo que toda a turma é formada de mulheres, né? O complementar é que pelo menos uma das pessoas da turma não é mulher. Né? Tá bom, pessoal? Então, essa ideia, né, isso que a gente está fazendo, de sempre transcrever do português para a linguagem de conjuntos, isso é o início da parte de probabilidade, né? E é o que vai fundamentar todo o curso. Isso é importante, pessoal, não pela questão de saber que quando você o complementar do complementar é o próprio conjunto, mas é mais para que vocês tenham um pouco da prática de traduzir da linguagem de conjunto para o português e vice-versa. Porque lá na frente, quando a gente for justificar algumas coisas, a gente vai usar esse tipo de raciocínio, né? De dizer pelo menos um e coloca uma união, né? Ou então vai colocar um evento não ocorre. Então a gente tem que saber que isso é o complementar do evento. E tem que saber que isso pode ser escrito como um menos a probabilidade daquele evento ocorrer. Tá? Então, assim, não é importante a fórmula em si, né? A fórmula em si não é o mais importante. É claro que se a conta estiver errada, a conta vai estar errada, mas o importante é treinar esse raciocínio de como você transcreve do português para a linguagem matemática dos conjuntos. Tá? Aí, então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exemplo, porque eu imagino que até agora esteja um pouco abstrato, né, essa noção de probabilidade. Mas é interessante a gente poder fazer um exemplo para tirar as dúvidas, né, e ver esses conceitos sendo aplicados. Tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui do slide 19, a gente tem a seguinte situação. Numa certa população, 42% delas são ruivos, 35% têm olhos azuis e 20% são ruivos de olhos azuis. Tá? Escolhido ao acaso uma pessoa dessa população, qual é a probabilidade de essa pessoa, né, ser ruiva ou ter olhos azuis? Primeira pergunta. Segundo, não ser ruivo e nem ter olhos azuis. Terceiro, ser ruivo, mas não ter olhos azuis. Tá, a princípio a gente olha isso também assim, talvez um pouco perdido, né? Então, vamos ver, o primeiro passo quando a gente vê uma questão dessas de probabilidade é anotar as informações. Tá? Então, eu vou fazer bem devagar com vocês, para vocês terem uma noção de como que a gente resolve o exercício de forma a tentar não ser tão confuso, né? E colocar as informações resumidas. Então, ele fala o seguinte, 42% são ruivos. Esse ruivo eu vou encarar como um evento. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é listar os eventos e definir o que são os eventos. Né? Eu vou chamar de R um evento ser ruivo, né? Ou sortear aleatoriamente uma pessoa ruiva. Tá? Eu vou escrever só ser ruivo, só por economia de tempo. Tá? Então, R significa ser ruivo. E aí, depois, lá na frente, a questão vai falar de ser ruivo, ter olhos azuis, não ser ruivo e não ter olhos azuis. Então, já dá uma dica, né, de que eu vou ter que usar um pouco da questão de complementar, né, porque eu estou negando coisas. Mas, enfim, vou guardar isso na cabeça. Então, primeira coisa, escrevi lá o evento ser ruivo. Tem mais alguma característica que ele menciona?
Tem, né? Tem os olhos azuis. Então, eu vou chamar de A, né, o evento que é ter olhos azuis. Ter olhos azuis. E ajuda se você colocar a letra que lembra o que é o evento, tá? E aí a outra informação que ele me dá é ruivo de olho azul. Então, beleza, essas são as únicas características que importam para mim, para o problema, que é ruivo ou não ruivo e ter olho azul, não ter olho azul. Aí eu vou começar a escrever, pessoal, as informações usando a noção de probabilidade com esses eventos. Então, a primeira informação, 42% são ruivos. Então, é porque a probabilidade de eu sortear uma pessoa ruiva na população é de 42%. Então, essa é a primeira informação que eu tiro do problema. Segunda informação, 35% tem olhos azuis. Então, P de A é 35%. E a terceira informação é 20% são ruivos de olhos azuis, né? E aí, como é que eu vou fazer isso, né? Ruivo e olhos azuis. Aí a ideia é usar interseção ou união, né? O que couber aqui. O que vocês acham que representa ruivo de olho azul? Usando, como eu escreveria essa informação, né? Ruivo de olhos azuis, usando os eventos que eu coloquei aqui, R e o evento A. O que eu escreveria aqui? Tem que ser interseção? Interseção, exatamente. Ruivo e olho azul. Muito bem, isso mesmo. Então, esses são 20%, ou seja, 0,20 ou 0,2. Aí pronto, anotei todas as informações do problema e agora é basicamente manipulação de conjuntos. Tá? Então, qual é a probabilidade de ser ruivo ou ter olhos azuis? Então, vou colocar aqui, pergunta 1. Aí eu tenho que escrever o que ele quer. Ruivo ou olhos azuis. Então, se ele está falando ou olhos azuis, é porque é a união. Né? Ruivo ou olhos azuis. Então, ele quer saber isso. Ele ser ruivo ou olhos azuis. Bom, aí como é que eu faço? Né? A gente viu ainda na aula de hoje como é que a gente trata a probabilidade da união. Então, a gente viu que a gente pode decompor, né? Isso vai dar P de R, aí eu vou somar com P de A, só que eu tenho que lembrar, quando eu fizer isso, a interseção vai estar sendo contada 2 vezes, então eu tenho que subtrair uma vez. Então, aqui eu vou ter P de A, interseção com R. Tá? Tudo bem? Então, foi o que a gente viu lá no início. Aí, beleza, uma vez que a gente fez isso, agora fica fácil, porque é só usar as informações do problema. Dá 0,42 mais 0,35 menos 0,2. Tá? Ou seja, aqui quando eu fizer 0,35 menos 0,2 vai dar 0,15, mais o 0,42 vai dar 0,57. Tá bom? Então, essa é a probabilidade de R união A. Tudo bem? Mas nesse caso, o ruivo ou olhos azuis inclui também ter os dois? Inclui os dois. Porque o ou na matemática quer dizer, ele não leva em conta o caráter exclusivo, né? Então, é o que a gente chama que o ou é inclusivo. Então, ele está incluindo a interseção também. Tá? Se eu ficar com dúvida, é só lembrar lá do diagrama. Se eu tiver aqui o R, e aqui eu tiver o A, aqui é o ômega, a união dos dois é eu juntar as duas coisas. Então, os dois estão inclusos. Tudo bem? Sim, obrigada. De nada. Bom, então vamos agora para o número 2. Aí depois que eu terminar, pessoal, de fazer essas 3, eu vou mostrar um outro jeito de fazer, que é meio que completando o diagrama, tá? E aí vocês escolhem o que vocês acharem melhor, o método que vocês preferirem, tá? Vamos lá, para o número 2, então. Agora eu quero a probabilidade de não ser ruivo, ou seja, né, R complementar, e nem ter olhos azuis. Então, não pode ser nem ruivo e também não pode ter olho azul.
Certo? Então, é R complementar, interseção A complementar. Tá, aí eu olho para isso e fico, gente, como é que eu vou calcular isso, né? Porque o que eu sei calcular, como é que eu sei separar a interseção? Não aprendi, a gente não viu isso, né? Mas a gente viu as leis de Morgan, não foi? Vou voltar aqui. A gente viu as leis de Morgan. E qual era o princípio da lei de Morgan? É transformar interseções em uniões. E as uniões eu já sei calcular, né? É só eu olhar para cá, por exemplo. Né? Aqui eu consegui calcular a interseção. Tá? Então, pessoal, eu posso pensar da seguinte forma. Eu também, uma outra forma de pensar quer dizer que eu, ao mesmo tempo, não posso ser ruivo e também não posso ter olhos azuis. Então, concorda comigo que esse evento é o que está aqui do lado de fora? Certo? Porque eu estou fora de R e também estou fora de A. Então, o único jeito de eu estar fora dos dois ao mesmo tempo é se eu estiver nessa borda aqui dos conjuntos. Tá? Sim. E aí eu posso fazer 1 menos P, né, do que está arriscado aqui. Então, é 1 menos P de R união A. Tudo bem? Vê que deu exatamente igual à lei de Morgan? Né? Só que aqui a lei de Morgan está escrito de forma geral, tá? Essa união esquisita, grandona, essa interseção aqui. Mas olha o que aconteceu. Eu tenho aqui, né, no caso dessa lei de Morgan, para esse problema, eu tenho dois eventos. Eu tenho o evento A e eu tenho o evento R. 1 menos a probabilidade. Aí o que aparece aqui? É a interseção de A complementar com R complementar. Então, é igualzinho ao que eu tinha desse lado de cá, né? R a probabilidade de R complementar na interseção A complementar, só que aqui está a ordem trocada, mas tanto faz. A interseção B, B interseção A é a mesma coisa. E aqui está o rua, né? R união A, ou A união R é a mesma coisa. Aqui só está trocado, tá? 1 menos rua e esse aqui, mas é a mesma coisa. Né? Porque é só eu passar esse cara para cá e esse cara para cá e vai ficar igual. Vai ficar P de A complementar, interseção R complementar, igual a 1 menos P de A união R. Tá? Então, pessoal, assim, saber da existência da lei de Morgan é importante porque a gente sabe que pode transformar uma interseção em uniões, entendeu? Lidando com os complementares. Mesmo que você esqueça como é que era a lei de Morgan, você sabia que ela existe, te dá essa ideia de buscar escrever interseção como se fosse uma união. E você pode usar o próprio diagrama para escrever, né, essa relação, né, para se lembrar que, na verdade, essa interseção dos complementares pode ser escrito como complementar da união. Tá? Então, mesmo que você não lembre da fórmula exatamente, tudo bem, porque ela, pelo menos, ela te ajuda a pensar em como você consegue transformar um evento que a gente não consegue calcular probabilidades facilmente em outro que a gente consegue. E agora é tranquilo, né? Porque a união eu já tinha calculado antes. Então, vai ficar 1 menos 0,57, que vai dar 0,43. Tá? Tudo bem? E até se a gente interpretar também, né, o 1 e o 2, dá para ver que no português um é o complementar do outro. Ó, ser ruivo ou ter olhos azuis é o complementar de não ser ruivo e também não ter olho azul. Né? Um é o complementar do outro. Então, isso aí já daria a dica de que eu teria que fazer 1 menos, né, a probabilidade do item anterior. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse item 2? Professor, Oi. então no caso, esse 2, ele diria que nenhum dos AIs ocorre quando pelo menos um dos AIs não ocorre, certo? Quando não ocorre o evento, pelo menos um dos AIs, isso. Aí quer dizer que quer dizer que ao mesmo tempo não ocorre o A1, não, que ao mesmo tempo não ocorre nenhum dos AIs. Tá, entendi, obrigada. De nada, ficou meio confuso, né? Mas acho que você entendeu a ideia. Vamos para o 3 agora, para a gente fazer essa última, né? Ser ruivo e não ter olhos azuis. Esse é interessante.
Então, como é que eu escrevo ruivo, mas não ter olhos azuis? Esse eu vou deixar vocês me falarem. Vamos lá, como é que eu escrevo esse evento? Ruivo, mas não ter olhos azuis. Professor, eu fico com uma dúvida. Hum. A última ali, eu não entendi muito bem como que você chegou na resposta no 43. Tipo, 1 menos 0,7 deu 0,43. Eu só fiz a conta mesmo. 1 menos 0,57. Aí eu fiz mentalmente. Aí dá 3 e aqui 4. 0,43. Tudo bem? Sim, é que não tinha conseguido visualizar isso. Obrigado. Tá. Sem problema. Dá para fazer no R também, tá, pessoal? Vou mostrar aqui, que é legal que a gente já vai... Isso aqui era uma coisa que eu estava rodando de programa. Vamos lá. Eu posso fazer também, ó, 1 menos... É até legal que a gente já vai se familiarizando com algumas coisas, né? 0,57. Vai dar erro, tá? Deu erro por quê? Porque eu botei vírgula, eu fiz de propósito. É só para a gente ter na cabeça que quando for fazer conta, é sempre ponto, tá? Qualquer software. É muito difícil você ter um software que faça conta com vírgula. Talvez o Excel faça, mas eu realmente não me lembro. Mas, usualmente, como tudo é inglês, né, nesse software, é ponto, tá? Então, se você quiser fazer 1 menos ponto 57, aí dá 0,43, tá? É meio bobinho, mas, enfim, se a gente fizer um pouquinho de R a cada aula, fica mais fácil da gente gravar as coisas do que botar um monte de coisa de uma vez. Então, já temos a oportunidade aí de pelo menos ver que tem que colocar ponto ao invés de colocar vírgula no R, tá? Bom, vamos fazer então o terceiro. Ser ruivo e não ter olhos azuis. Como eu escrevo esse evento? Ruivo e não ter olhos azuis. R interseção A complementar? Exato. Muito bem, exatamente. Tá? Então, R interseção A complementar significa ruivo, ou seja, o R, e não ter olhos azuis. Tá? Beleza. Aí, como é que a gente faz isso? Né? Como é que eu calculo ser ruivo e não ter olhos azuis? Esse daí já é um pouquinho mais difícil, tem que pensar um pouco. Vamos lá. Vamos olhar pro diagrama, tá? Para a gente conseguir fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar ruivo, mas não pode ter olho azul. Então, eu vou colocar esse evento em azul, tá? Vamos escrever aqui. Isso. Transformar em azul. E agora eu vou achurar aqui no diagrama a região em azul que corresponde a esse evento. Então, tem que ser ruivo, mas não pode ter olho azul. Então, é só essa parte aqui, sem englobar essa interseçãozinha, concorda? Tem que ser ruivo, mas não pode ter olho azul. Então, é só essa região. E como que eu chego nessa região aqui em azul? Bom, é só fazer... Às vezes não é isso. É só eu pegar o P de R e dentro desse R eu subtrair essa região aqui, que é a da interseção, não é isso? Certo? Então, peguei o P de R, que é essa curva, essa região toda, e subtraí a interseção. Aí é tranquilo, né? Vamos lá. Quem é o P de R? 0,42. 0,42. Menos. Aí tem que ver quem é a interseção, né? Quem é a interseção de A com R? É esse aqui. Isso aí, 0,20. 0,20. Ou seja, vai dar 0,22. Tudo bem? Então, nesse caso, pessoal, eu tive que voltar para o diagrama para conseguir entender como que eu pegava a partir da região lá do diagrama de Venn, né, que é o nome desse diagramazinho, e como que eu escrevo R interseção A complementar. Uma vez que eu identifico a região, fica fácil de calcular as probabilidades que eu preciso, tá? Aí, bom, isso aí acaba o exemplo, mas eu queria só mostrar para vocês um outro jeito de fazer, porque eu acho que é útil, né? E, de repente vocês acham até mais fácil do que da forma que eu resolvi anteriormente.
É só para mostrar como o diagrama pode ser bastante útil, né, no cálculo de probabilidade. Ele pode ajudar bastante. Às vezes, você mesmo sem saber as fórmulas, você consegue resolver só pelo diagrama. Nem sempre dá para fazer isso, tá? Mas é interessante a gente ver isso como uma possibilidade, porque algumas vezes vai dar para fazer. Então, vamos lá. Eu tenho aqui ruivo e olho azul e tem uma certa interseção que vai englobar os dois. Aí, essas são minhas informações, tá, pessoal? Ser ruivo acontece com 0,42% de probabilidade, né? Então, isso vai englobar tanto essa região quanto essa aqui. Aí, como é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui dentro as probabilidades de cada região, né? E só que eu tenho sempre que começar com a parte mais interna, tá? Porque aí eu consigo fazer a conta, né, com as outras probabilidades. Por exemplo, se eu quiser começar colocando aqui, a probabilidade do ruivo é 0,42, mas eu não sei como é que eu decomponho. Será que aqui é 0,4 e aqui é 0,02? Os dois somados tem que dar 0,42. Só que eu não sei, né? Eu não tenho essa informação olhando só para o PDL. Aí, para evitar esse tipo de problema, eu sempre tenho que começar pela área mais restrita, R interseção A. Então, aqui vai dar 0,2, tá vendo? E agora pronto, agora eu consigo fazer as outras, né? Porque se aqui é 0,2, quanto é que é desse lado? É 0,22, certo? Porque se eu somar essa com essa, tem que dar 0,42. Mesma coisa acontece para o A. Essa outra região aqui, né, ela tem que ser quanto? Tem que dar, somado com a interseção, tem que dar 0,35. Então, é porque aqui é 0,15. Né? Bom, e agora, como é que eu faço? Falta calcular só essa região aqui, né? Que é a região de fora. E como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho que fazer um menos. A região de fora é tudo menos o que eu escrevi aqui. 1 menos 0,22 mais 0,2 mais 0,15. Ou seja, 1 menos, aqui vai dar, esse com esse já dá 0,35, mais esse aqui vai dar 0,57. Tá? Então, 1 menos 0,57 é 0,43. Tá? Então, a área de fora, 0,43. Tá? Bom, aí uma vez que eu identifiquei isso, pessoal, aí fica bem fácil, né, eu resolver o problema. Então, ó, no 1 é só eu dizer ruivo ou olho azul. R ou A. União, é só somar tudo isso. 0,22 mais 0,2 mais 0,15. Número 2. Não ser ruivo e não ter olhos azuis. Não ser ruivo e não ter olhos azuis. Bom, se eu não sou ruivo e nem tenho olho azul, eu só posso estar fora desses dois conjuntos, né? Do português mesmo. Aí, 0,43. É até bem mais rápido, né? E a terceira, ser ruivo e não ter olhos azuis. Ser ruivo e não ter olhos azuis. Então, onde é que está aqui no conjunto? Ruivo e não ter olhos azuis. É esse aqui. Então, já fiz direto. 0,22. Tudo bem? Tá certo, pessoal? Então, assim, tem vários casos em que você só de saber colocar corretamente as probabilidades dentro do diagrama, você já consegue calcular qualquer probabilidade que eu pedi. Né? Mas, assim, nem sempre vai dar para fazer isso. Tá? Então, é sempre bom a gente ter um conhecimento também das outras leis, né? Das leis que permitem decompor união, como interseção e também as leis de Morgan e tudo mais. Mas, em muitos casos, a gente consegue resolver só com o diagrama. Se a gente lembrar de começar a preencher sempre da interseção dos lados de fora. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, no exemplo? Não, achei tranquilo. Tá, beleza.
Bom, aí aqui só tem algumas, uma forma talvez acho que mais formalzinha em matemática de resolver, mas a gente já fez aqui. Vamos ver um pouco, vamos fazer uma revisão, pessoal, rápida, sobre técnicas de contagem, tá? Isso é porque vai ser importante lá na frente, quando a gente for falar de variáveis aleatórias e tal, vai aparecer, por exemplo, a variável Bernoulli. E a Bernoulli usa técnicas de contagem para descrever probabilidades, né, usando essa variável aleatória. Tá? E é uma boa oportunidade também, porque como a gente está falando de cálculo de probabilidades, né, a gente acaba usando muito as técnicas de contagem, né, muitas vezes. Porque lembra lá, né, como é que eu calculava probabilidades no caso em que eu tenho ômega equiprovável, né? Ômega finito e equiprovável. Equiprovável. Ômega é o espaço amostral, tá? É o universo. Então, se ômega era finito e equiprovável, eu calculava a probabilidade de A contando o número de elementos de A, esse módulozinho representa o número de elementos do conjunto que está dentro, dividido pelo número de elementos de ômega. Tá? Então, para eu conseguir dizer quantos elementos eu tenho em A e quantos elementos eu tenho em ômega, às vezes eu vou precisar de técnicas de contagem. Às vezes vai ser bem óbvio quantos elementos tem A e quantos tem em ômega, mas nem sempre vai ser assim, tá? Por exemplo, se A representa número par num dado, aí é fácil, né? O número de elementos de A é 3, porque eu só tenho 3 números pares, no dado de 6 lados, né? E em ômega, a quantidade de elementos é 6. É tranquilo. Mas nem sempre é assim. Eu posso estar falando de, por exemplo, qual é a probabilidade de eu ganhar na loteria apostando 6 números na Mega Sena. Aí já é mais difícil, tá? Porque aí eu preciso contar quantos sorteios de 6 números existem, né, no total na Mega Sena. Então tem que contar esse cara que vai ser difícil de contar. O A não, o A vai ser fácil, porque o A vai ser 1, né? Porque só tem um bilhete premiado. Né? Se eu quiser saber a probabilidade de um bilhete específico, né, que eu botei lá, ser o bilhete vencedor, eu só tenho um elemento lá, que é o meu bilhete. Né? Então, o número de elementos de A vai ser 1. Mas aqui vai ser difícil, eu vou ter que contar quantos elementos tem no ômega. E é claro que eu não vou contar um por um, eu vou usar técnicas de contagem para isso. Tá? Então, é o que a gente vai ver agora. Tá? Para a gente conseguir calcular probabilidades nessas suposições, né? Quando a gente está falando de um experimento onde o espaço amostral é finito e equiprovável. Então, vamos ver. A primeira técnica de contagem, que é a mais básica, né, e ela funciona como uma base para todas as outras, é a regra da multiplicação. Tá? Então, eu posso pensar na regra da multiplicação como um para cada. Né? Quando eu tiver em português escrito para cada, o que eu estou fazendo é pensando na regra da multiplicação. Como assim? Né? Vamos lá, vamos para esse exemplo das rotas entre as cidades. Então, vamos assumir que existem 3 rotas distintas entre as cidades A e B e 5 rotas entre as cidades B e C. Então, eu vou escrever aqui. Né? Então, eu tenho a cidade A, a cidade B e a cidade C. Então, ó, de A para B, eu tenho 3 rotas. 1, 2, 3. E 5 rotas entre B e C. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aí a pergunta é, quantas rotas distintas existem entre A e C, né? Ou seja, passando por B, de quantas formas distintas eu consigo chegar em C? Tá? Então, pessoal, tem várias formas, né? Ou eu vou para C vindo por aqui, e depois por aqui, ou eu posso vir por aqui e depois por aqui, ou por aqui e depois por aqui, ou por aqui e por aqui, e assim sucessivamente. Então, tem várias formas de chegar em C. Né? E aí, como é que funciona, então, a regra da multiplicação?
É intuitivo, né? Porque eu tenho 3 possibilidades de A até B. Então, isso aqui significa A para B. E para cada uma dessas rotas que eu pegar, vão existir 5 rotas que vão de B para C. Ora, então a quantidade possível de rotas é 3 vezes 5, 15, certo? Por quê? Porque para cada... Aí é que vem a noção do para cada. Né? Para cada rota que vai de A para B, existem 5 rotas que vão de B para C. Então, como são 3 rotas que vão de A para B, então eu tenho 3 vezes 5 rotas possíveis. Né? São 15 rotas para ir de A até C, passando por B. Tá? Então, pessoal, essa é a regra da multiplicação. Sempre que eu puder falar em para cada, né, o que eu estou fazendo é multiplicando a quantidade de elementos, né, de cada um dos eventos, né, que aqui no caso são as rotas que eu vou pegar. Tá? Então, esse é o princípio. Né? É você, quando tiver essa noção do para cada, essa noção está ligada à multiplicação. Tá? Então, vamos ver aqui uma aplicação da regra da multiplicação no conceito de DNA. Tá? E aí eu vou pedir para vocês, pessoal, que se eu tiver escrito alguma coisa errada, vocês me avisem aí. Tá? Às vezes eu confundo quando é RNA, quando é DNA, com as bases. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, ver se eu coloquei certo. Eu coloquei o seguinte, então, existem 4 bases nitrogenadas que formam DNA. Adenina, citosina, guanina, timina. É isso mesmo ou o DNA é uracilo? Eu nunca me lembro. É isso mesmo. Tá certo. Tá certo. Beleza. Não cometi nenhuma heresia por enquanto. Então, ó, o genoma humano é formado por uma sequência de 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. Então é par pra caramba, né? E a pergunta é, quantas sequências possíveis de 10 pares de bases nitrogenadas podem ser formadas? Né? Então, ó, vamos pensar agora que eu tenho uma sequência de 10 pares, só 10, né? Dentre os 3 bilhões que tem no genoma humano. Então, quantas sequências possíveis eu teria para formar 10 pares de bases nitrogenadas? Então, olha, eu teria 4 resultados possíveis na primeira posição, né? Teria 4 bases para a segunda posição e assim sucessivamente. Até eu chegar na 10ª posição e eu vou ter 4 também. Então, olha, pela regra da multiplicação, e ela vale por quê? Porque para cada par de bases que eu puser na primeira entrada, vão existir 4 pares para a segunda entrada. Para cada um da segunda entrada que eu colocar, vão existir mais 4 na terceira que eu posso colocar também. Então, todos esses para cadas, né, são traduzidos por multiplicação. Então, eu acabo multiplicando 4 por 4, né, 10 vezes. Então, isso aqui dá 4 elevado a 10. Vamos ver quanto é que dá isso fazendo a conta no R. Ó, 4 elevado a 10. Ó, dá tudo isso de base nitrogenada. De base nitrogenada não, de sequências de 10 pares de bases nitrogenadas. Né? Então vai dar 1.048.576 sequências possíveis. Tá? Agora imagina com todos os 3 bilhões de pares. Né? Aqui eu parei no 10º par. Se eu fosse fazer para todas elas, daria 4 elevado a 3 bilhões. Né? 3 bilhões é 3 vezes 10. Ó, milhão é 10 a sexta, né? Então bilhão é 10 a nona. Se eu vou fazer isso aqui no R, olha o que vai acontecer. 4 elevado a 3 vezes 10 elevado a 9, tá? Então, ó, fica escrito assim. Esse circunflexo é o elevado, tá? Sinal de potência. Então, 4 elevado a 3 vezes 10 elevado a 9. Infinito. Por
porque o computador não consegue representar esse número, ele é grande demais, tá? Então, enfim, só para vocês verem que isso também acontece. Você escreve alguma coisa no computador, o número dá muito grande, né? Tá? E vai dar grande mesmo, porque 4 elevado a só 10 já deu 1 milhão. Imagina 4 elevado a 3 bilhões, né? É um número astronomicamente alto. Tá? Professor, Enfim, só uma curiosidade. não é uma dúvida sobre a questão não, mas o R, por que às vezes você faz a conta ali na parte branca de cima e às vezes você faz na parte branca de baixo? Tem diferença? Boa pergunta. Tem uma diferença sutil. É que se eu faço a conta na parte de cima, eu tenho que dar Enter para executar a conta. Eu escrevo aqui, ó, viu? Ele não fez a conta. Ele só registrou. Então, ó, se eu quiser rodar, eu tenho que vir aqui e clicar nessa setinha aqui. Aí ele vai rodar. Ou eu boto o cursor na linha e aperto Ctrl Enter. Aí ele vai fazer a conta. Como eu estou fazendo só conta de matemática, aí eu venho meio no automático, deixa eu aparecer essa parte. No automático eu coloco aqui embaixo direto, porque ele já faz a conta quando eu dou Enter. Mas eu posso fazer aqui em cima, e aí a conta fica registrada. Se eu quiser depois salvar, eu posso salvar essas contas aqui e deixar como um registro do que eu fiz na aula, por exemplo, se eu quiser. Tá? Aí ele só vai colocar as contas, ele não vai colocar o resultado. Então, se eu vier aqui em salvar, eu posso colocar aqui em qualquer lugar. Né? Onde eu posso salvar isso? Vai abrir as pastinhas no computador, posso botar aqui, sei lá. Depois eu apago. Aí a extensão é .r. Quando eu salvo isso, beleza, ele já está salvo no computador e tem o registro dos comandos que eu rodei. Tá? Mas eu coloco aqui embaixo só porque é conta. Aí quando eu boto aqui embaixo do Enter, ele já faz direto. Aqui em cima não, aqui ele não faz a conta. Eu tenho que dar Ctrl Enter para ele rodar a conta lá embaixo. Tudo bem? Ah, entendi. Valeu. Nada. Bom, então tem esse exemplo, né, dos pares no DNA. Oi. Ainda ali no exemplo, você está contando que uma consegue fazer essa sequência com ela mesma também, né? Então, por exemplo, a adenina conseguiria fazer com ela mesma? Eu fiquei um pouco Você diz se juntar com A? Isso, A com A. Não, porque aqui eu estou falando de pares. 4? Aí eu não entendi. Entendi. Tá, é porque eu estou fazendo assim, ó, na verdade, aí perdão pela representação, tá? Porque pode ser, eu não sei muito bem como funciona, mas é assim, são duas fitas, né, no DNA, e você tem um par, né? Então, quando você tem um A na fita da esquerda, automaticamente, e aí vocês vão ter que me lembrar, pessoal, o A liga com quem? Com C ou com G? É com G, né? É com T. Com T. Eita, não. Tá, tá, desculpa, é porque eu não lembro mais essas coisas. Não. Mas junta com um só, né? Só tem um que junta. Isso. Por isso que eu fiquei na dúvida do 4. Sim. É porque é 4, porque acontece o seguinte, porque aqui eu tenho 4 letras para botar, né? Então, se A liga com T, C liga com G, né? Você conta os pares e não... entendi. É porque eu tô basta contar essa parte, porque a do lado já está determinada, entendeu? Agora entendi. Obrigada. Tá, de nada. Então, o 4, na verdade, ele vem porque tem 4 bases, 4 letras, que eu posso colocar em uma fita, né? Então, aqui eu posso botar A, C, T ou G. Então, para cada espaço, eu vou poder botar um dos 4. Tá vendo? E aí, quando eu faço isso, tudo bem, tem a outra fita, mas a outra fita não tem escolha mais. Uma vez que eu determino quem vai entrar na primeira fita, a segunda fita já está determinada. Tem que ser um cara específico lá. Então é por isso que aí eu meio joguei um pouquinho por baixo dos panos quando estava fazendo a conta, mas tem que pensar desse jeito, né? Que você determina uma fita e aí a outra fita já está determinada. Então, na hora de contar quantos pares de bases tem, é só eu contar para uma fita, que a outra fita já tá determinada. Tudo bem? Entendi. Obrigada. De nada. Ó, vamos ver mais um exemplo
esse é um pouquinho mais elaborado. Então, também tem a ver com DNA, mas na verdade é RNA, né, aqui no caso. É só um exemplo no meio dele. Então, são 4 bases nitrogenadas que formam o RNA agora. Aí o RNA entra o uracilo, né? O outro era timina, aqui deve ser uracilo. Então é ACGU. Bom, aí a gente pensa, né, que os aminoácidos eles são formados por 3 bases nitrogenadas em sequência. E essas 3 bases são os córneos. Aí sou eu me aventurando a falar coisa errada. Né? E aí existe degeneração. Como assim? A degeneração é redundância. Né? Pode existir duas sequências de 3 bases nitrogenadas distintas que codificam o mesmo aminoácido. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Né? Todos os códons que começam com GU codificam o aminoácido valina. Né? Ou seja, se for GU, então é GU com A, GU com C, GU com G e GU com U, todos esses 4 aqui, eles codificam valina. Tá? Então, ela pode ser representada por GUA, GUC, GUG e GUU. Tá? Por exemplo. E aí tem outro exemplo, né? O ácido aspartico, por exemplo. Ele é formado só pelas sequências GAU ou GAC. Então, essas duas aqui formam o ácido aspartico. Então, é isso que quer dizer redundância, né? Bom, e aí a pergunta é, assumindo que as diferentes sequências de bases nitrogenadas sejam igualmente prováveis, e aí eu não sei, tá, pessoal, se isso é uma suposição razoável, né, para o corpo humano. Eu realmente não sei se essas sequências de bases nitrogenadas elas acontecem com a mesma probabilidade, cada uma dessas sequências. Mas supondo que seja esse o caso, qual é a proporção de valina no universo de aminoácidos iniciados pela base nitrogenada guanina? Então, essa é a pergunta. Tá? Eu acho que é uma pergunta puramente, assim, do ponto de vista probabilístico. Tá? Não sei se isso tem relevância do ponto de vista da biologia. Tá? Mas o ponto é esse, né? Eu quero saber, no universo dos aminoácidos que se iniciam por guanina, né? Ou seja, agora, o meu universo, ele é formado por G, e aí, aqui eu vou poder incluir, né, as diferentes entradas. Né? Eu posso incluir aqui o A, o C, o G e o U, e aqui também o A, o C, o G e o U. Então, esse é o meu novo universo. Né? São as bases iniciadas pela base de guanina. E eu quero saber qual é a proporção de valina que tem entre todos esses caras que estão em ômega. Né? Aí, como é que eu faço isso? Ou seja, eu quero saber se eu formar aleatoriamente, né? Se eu comecei a formar um códon, né? Começando com G, qual é a probabilidade desse códon retornar uma valina? Né? Se eu já sei que até aqui ele já formou G, mas não sei quais são os próximos, qual é a probabilidade de formar valina? Então, vamos lá, vou chamar de valina, né? Esse conjunto eu vou chamar de V. Então, o que eu quero saber é P de V. Como é que eu faço P de V? P de V, aí entra essa suposição, né, que as diferentes sequências de bases nitrogenadas são igualmente prováveis. Eu não sei se é razoável ou não. Né? Então, como o espaço ômega é equiprovável, então essa probabilidade aqui é só contar quantas formas eu consigo fazer a valina e dividir por quantos códons eu tenho, né? Iniciados por G, porque a questão fala no universo de códons que se iniciam por G. Então, quantos elementos eu tenho em V? São 4, né? GUA, GUC, GUG, GUI. Então, aqui entram 4. E em ômega, entram quantos? Bom, ômega eu tenho que contar, né? Aí vai entrar, para cada uma na posição 2, eu tenho 4 possibilidades. E para cada uma dessas 4 possibilidades, vão existir outras 4 possibilidades para colocar na terceira entrada.
Então, é 4 sobre 4 vezes 4, né? Essa é a quantidade de elementos de ômega. Esse 4 morre com esse, então 1/4 de probabilidade, tá? Então, se eu sei, na hora de formar lá o códon, se eu sei que a primeira base é guanina, então a probabilidade dele codificar valina quando terminar de formar o códon é 1/4. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Professor, dá para me escutar? Dá. Então, eu não entendi muito bem, porque nessa segunda base nitrogenada não tinha que ser uracilo para produzir a valina? Sim, tem que ser uracilo. E aí a gente conta as 4 bases. Não seria só a uracilo? Não entendi. Ah, não. Tá, tudo bem. É porque, assim, tem duas coisas, né? Aqui tá a valina, são essas 4, né? Então, daqui de cima, eu tiro que a quantidade de elementos que formam a valina é 4. Aí acabou. Eu contei que tem 4 formas possíveis de formar a valina, certo? Aí agora, para eu calcular a proporção, né, de valina no universo dos aminoácidos que iniciam com guanina, eu tenho que contar quantos elementos eu tenho no universo. Aí é um segundo processo de contagem. Nesse universo estão só os códons que começam com G. E aí eu tenho que contar, né, quantos elementos eu tenho em ômega. Essa é a questão. Aí agora é um outro processo de contagem, tá? Eu tenho que ver agora contar o meu universo. No meu universo, eu posso colocar, sabendo que ele é restrito a começar com G, eu posso colocar 4 bases aqui e também posso colocar 4 bases aqui. Aí é claro, né, nem todas elas vão codificar valina, porque exatamente, né, porque a segunda tem que ser U. Só quando a segunda for U que eu codifico valina. Mas aqui eu estou contando o universo todo, né? Então eu tenho que contar as 4 possibilidades na segunda e as 4 na terceira também. É por isso que o ômega vai dar 4 vezes 4. Né? Ou seja, são 16 formas possíveis de ter códons iniciados pela letra G. Né? Tudo bem? Entendi, eu não estava vendo que era do universo. Tinha me perdido um pouco. Obrigada. Era daqui. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então vamos ver as permutações e as combinações. Né? Bom, aí as outras duas, né, técnicas de contagem, existem outras ainda, né, mas essas são as que a gente vai mais usar. Né? São a permutação e a combinação. Então, de quantas formas a gente pode sortear K elementos de um conjunto que tem tamanho N? Né? É isso que a gente se pretende a estudar quando fala de permutação e combinação. É tipicamente esse tipo de problema. Então, vamos lá. Eu vou chamar de permutação de K elementos quando a ordem importa, tá? Então, se a ordem importa, eu tenho uma permutação, tá? E combinação é quando a ordem do sorteio não importa, tá? Então, a gente tem esses dois casos. Permutação, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. Tá? Então, vamos lá. Se eu tiver que permutar K elementos, isso quer dizer o quê? Então, quer dizer que eu tenho um elemento ômega 1, ômega 2, e assim sucessivamente, até ômega K. Então, isso aqui codifica K elementos. E aí, na verdade, permutação de K elementos. É uma permutação de K elementos, mas de um conjunto que tem tamanho N. Então, se o meu conjunto tem tamanho N, desculpa aí, pessoal. Então, eu tenho que ir até N.
Então, são N elementos. Então, de quantas formas eu posso fazer os sorteios onde a ordem importa? Então, vamos supor que o meu conjunto é o conjunto 1, 2, até 6. Tá? Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, 6 elementos. Eu tenho um conjunto com 6 elementos. E eu vou sortear cada um deles sem reposição. Então, eu vou sortear sem colocar de volta cada um desses elementos. Então, vamos supor que eu esteja sorteando, aí só para dar um exemplo, né? Sorteando 3 elementos. Em sequência. Em sequência. Sequência é sem reposição. Eu estou falando de sequência, mas sem repor. Então, de quantas formas eu consigo sortear 3 elementos em sequência? Bom, e sem repor. Então, eu vou fazer um sorteio de 3 elementos. Então, quando eu vou sortear o primeiro, vão existir 6 possibilidades, certo? Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Depois que eu sorteio esse, né, para cada resultado possível do primeiro sorteio, vão existir 5 outros resultados para o segundo sorteio, porque o primeiro que eu tirei, eu não vou repor, entendeu? Então, aqui eu começo com 6 bolinhas, digamos, que eu esteja sorteando. Sorteei a primeira, beleza, eu joguei fora. Agora a minha urna vai ter 5 bolinhas só. Então, vão ter 5 possibilidades, tá, de sorteio. E quando eu sortear a segunda, para fazer o terceiro sorteio, vão ter sobrado 4 bolinhas, porque uma eu joguei fora no primeiro sorteio, e a segunda eu joguei fora no segundo sorteio. Então, o total de sorteios vai ser 6 vezes 5 vezes 4, que é 30 vezes 4, que é 120. Tá? Então, aqui eu coloquei a forma geral, tá, pessoal? Se eu tenho N elementos e sorteio K. Tá? Então, eu estou com um conjunto aqui de N elementos e sorteio K elementos em sequência. Sorteio K elementos em sequência sem reposição. Bom, aí é o mesmo raciocínio, né? Só que eu vou fazer o quê? Agora, a minha quantidade de espacinhos vai ser K. Tá? Então, aqui eu tenho K espaços. E aí eu vou colocar lá meus N elementos. No primeiro sorteio, podem sair, né, N objetos diferentes. No segundo, como eu já sorteei o primeiro, vão sair N menos 1. Né? Vai ser o total de possibilidades. No terceiro, N menos 2, porque agora dos N elementos, né, 2 já foram sorteados. E assim sucessivamente. Né? E eu vou parar quando eu tiver sorteado K elementos. Né? Então, aqui, quando é que eu vou ter K elementos aqui? Quando eu parar no N menos K menos 1. Tá? Aí eu não preciso desse coisa aqui. Tá? No N menos K menos 1. E aqui nesse outro espaço, vai entrar o N menos K menos 2. Nesse outro espacinho. Tá? Como é que eu sei que aqui é menos K menos 1? Bom, é porque eu tenho que sortear K elementos no final. Então, o último que eu sortear, eu já vou ter sorteado antes, eu vou ter K menos 1 bolinhas a menos, né, para fazer o sorteio. Então, eu já sei que é N, a quantidade de possibilidades possíveis é N menos K menos 1, tá? Então, é isso que eu sei. É por isso que eu sei que termina no N menos K menos 1. Aí, se você olhar aqui, está certinho, né? Só porque eu fiz a distributiva já. Então, vai dar N menos K mais 1.
tá? Quando eu passo daqui para cá, então termina aqui. Então, na verdade, pessoal, permutação é você ir subtraindo 1 e multiplicar tudo. É você subtraindo 1 e multiplicar tudo, até você ter K fatores aqui, né? K fatores. Compondo o produto. Tá? E aí, eu posso escrever usando essa noção de fatorial também. Tá? Que me ajuda aqui a escrever essa expressão. Né? Bom, mas eu quero falar sobre fatorial. Tudo bem, eu posso falar, porque a gente vai falar sobre combinação. Né? Então, beleza. Né? A quantidade de sorteios possíveis, né? Com K objetos sendo sorteados de um total de N objetos, é o que eu denoto por PKAK. É o que está aqui. Agora, vamos ver por que eu consigo escrever com essa noção de fatorial. Né? Primeiro, o que é esse fatorial? Para quem não lembra, fatorial ele é definido como o produto, começando por esse número, e aí você vai decrescendo 1 até chegar no vezes 1. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tá? E assim sucessivamente. 1 fatorial é 1 mesmo, que para 1. E tem um detalhe que o 0 fatorial também é 1. Tá? 0 fatorial é uma escolha arbitrária, tá, pessoal? Talvez seguindo a lógica, né, a gente fosse pensar, tem que dar 0. Tá, você pode definir o 0 fatorial como 0, se você quiser, mas não é uma escolha usual. Tá? A escolha usual mesmo é definir o 0 fatorial como 1, porque a gente vai ver, talvez até depois, que é mais útil definir o 0 fatorial como 1 do que definir o 0 fatorial como 0. Tá? Então, é só para lembrar aí dessa noção de fatorial que ele representa. Agora, vamos ver por que eu posso escrever esse produto como n fatorial dividido por n menos k fatorial. Vamos chamar isso aqui de asterisco. E aí eu escrevo asterisco igual a... Eu vou escrever aqui n vezes n menos 1 vezes reticências até n menos k menos 1. Tá? Então, isso é o asterisco. Aí, eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui em azul, acabar. Em azul, eu vou continuar até chegar no 1, tá? Então, aqui eu vou incluir o n menos k, né, continuando. Eu estou subtraindo k menos 1, aí eu vou subtrair k, e agora eu vou subtrair k mais 1, e assim sucessivamente. Deixa eu até passar para cá para baixo. Eu quero poder usar o traço de fração depois. Então, o asterisco é igual a isso. Até eu chegar no 1. Né? Porque o que eu estou fazendo? Aqui eu parei no k menos 1, na hora de fazer o menos. Se eu for aumentando esse valor de k menos 1 para k mais 1, até chegar no n, né, até chegar no n menos 1, aí eu vou ter o 1 aqui no final. Só que eu não posso alterar, né? O asterisco é só a parte em preto. Então, para eu não alterar, eu tenho que dividir pela mesma quantidade que eu estou completando lá em cima. Então, eu vou dividir por n menos k, n menos k mais 1, e assim sucessivamente, até 1. Aí, quando eu faço isso, né, pessoal, corta, né? Essa partinha azul toda vai embora. Mas, enfim, eu não quero que ela vá embora, eu só quero justificar essa forma. Então, olha só. Aqui, se eu continuar, vamos ver o que está escrito aqui em cima. Aqui em cima eu tenho n vezes n menos 1, aí aqui na reticências, né, n menos 2, n menos 3, n menos k menos 1, n menos k, n menos k mais 1. Nota que daqui para cá eu estou sempre aumentando 1, né? Quer dizer, diminuindo 1, na verdade. Porque eu estou aumentando
a quantidade que eu estou subtraindo de 1 em 1. Então, eu estou perdendo sempre uma unidade, né? Aqui eu tinha n, perdi uma unidade, fiquei com n menos 1. Perdi uma unidade, fiquei com n menos 2. Até chegar no 1, né? Então, isso que está aqui em cima nada mais é do que n fatorial. Porque é o n vezes n menos 1, n menos 2, e assim sucessivamente. E aqui embaixo, eu tenho o quê? N menos k. Aí eu vou diminuindo, né? Sempre uma unidade também. Porque agora eu vou subtrair k mais 1, então quer dizer que eu subtraí uma unidade a mais, ou seja, eu perdi uma unidade daqui para cá. Daqui para cá a mesma coisa, perdi uma unidade até chegar no 1. Então, o que está aqui embaixo começa com esse número aqui, que é o maior deles, e eu vou multiplicando sempre uma unidade a menos. Então, ele representa o n menos k fatorial. Tá? Ou seja, isso aí mostra, pessoal, que eu posso escrever as permutações, que são as sequências, né, de k elementos sem reposição, usando essa notação de fatorial aqui, que ela é mais simples, né? Mais simples do que você colocar essas reticências e tudo mais. Tá? Aí, pessoal, vou parar por aqui porque a gente já vai extrapolar o tempo. Na aula que vem, eu termino falando sobre combinações, falo sobre esse exemplo aqui, e aí a gente parte para o próximo conjunto de slides, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu não quero passar da hora, porque vocês provavelmente têm outra aula agora às 10. Então, um abraço aí a todo mundo, para todo mundo. Qualquer dúvida, pessoal, me mandem e-mail, ainda mais agora nesse inicinho, e a gente se fala aí amanhã. Tchau, Beleza, professor. Obrigado pela Obrigadão. aula. Até amanhã, hein? Tchau, professor. Tchau, obrigado. Tchau, professora. Até a próxima.